Shalom, shalom família, mais um vídeo, 16º vídeo, e desde já eu quero pedir que você se inscreva no canal do YouTube, ative o sino de notificações para que você não perca as novidades, os vídeos que são postados, deixe seu comentário, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas. Também no nosso perfil no Instagram, que é o meu, Rodrigo Rainer Aragão, e também no Ministério Zoifix, você pode também seguir o nosso perfil, pode seguir os dois, deixe seu comentário também e com certeza compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de reflexão, que nos faz crescer cada vez mais dia após dia, cada vez mais próximos do Senhor, em nome de Jesus. Eu quero iniciar perguntando para você, você tem promessa? Você, desde que você nasceu, você já ouviu algumas palavras de profecias, alguma promessa que Deus lançou sobre a sua vida? Ou você passou a ter conhecimento dessas promessas que foram lançadas desde o ventre da sua mãe? Ou antes mesmo de você nascer, uma profecia que já foi lançada sobre a sua vida? Outra coisa, você crê nessas promessas? Você crê em Deus? Eu já te adianto que o nível de fé que você deposita em Deus vai determinar o nível de fé e força na sua entrega e busca pela realização dessas promessas. E o que você tem feito para que as promessas do Senhor se cumpram na sua vida? São essas perguntas iniciais que eu deixo para você refletir. O texto de hoje se encontra em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, ou que não se veem. Porque por ela, os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Ou seja, tudo que se vê não foi feito do que podemos ver. Versículo 1 fala sobre um fundamento, sobre o significado da fé. A fé é altamente espiritual. Você tem fé em Deus, mas você precisa ter cuidado, porque Tiago mesmo fala, não se vangloriais em suas jactâncias, não se vangloriais nas suas presunções, porque o dia de amanhã pertence ao Senhor. Não diga que amanhã você vai lá, vai fazer, vai realizar, vai acontecer, sendo que o amanhã pertence a Deus. Você terá sucesso quando você deposita a fé no Senhor e fala, se Deus quiser, eu irei lá e dará tudo certo. Mas se Deus não quiser, eu não irei e não dará certo. Talvez você esteja se perguntando, mas e aí, como é que eu sei se Deus quer? Como é que eu sei se Deus não quer? Volta às primeiras perguntas, você tem promessa? Você tem direção de Deus? Você tem um conselho? Você tem uma instrução do Senhor? Você conhece a palavra do Senhor ao ponto de saber o que ela está te dizendo, a qual lugar, ou atitude, ou a nível de caráter de libertação ela está te levando, está te apontando? Você conhece o caminho, a verdade e a vida? Você consegue chegar ao Pai através desse meio? Quando você passa a ter conhecimento desses princípios, você passa a ter fé. E você só chega ao Pai quando você deposita a fé nele. Então, quando você escuta uma direção de Deus, uma frase que eu gosto muito de repetir, né, que eu sempre estou falando por aí, Deus é onisciente. E esperar em Deus é contar com a sua onisciência. Deus conhece o passado, Deus conhece o presente, Deus conhece o futuro. O amanhã, a Deus pertence, Ele sabe o que vai acontecer e o que não pode acontecer. Em vídeos anteriores nós falamos sobre os pensamentos, antes mesmo deles se formarem na nossa mente, o Senhor já conhece, então Ele conhece o futuro. E já que eu sei que Ele conhece o futuro, e Ele já liberou uma palavra de que logo ali na frente tem algo para eu receber, ou tem algo para eu fazer, realizar, para que eu conquiste algo, para que verdadeiramente eu me torne vitorioso, se eu já sei disso, eu vou depositar confiança naquele que conhece o meu futuro. Porque tem pessoas que estão teimando em querer depositar fé em algo que não é de Deus e que não é direção de Deus. Então, para que você saiba o que você deve fazer, você deve buscar no Senhor. Não adianta você buscar a ciência, não adianta você buscar as coisas terrenas, não adianta você buscar confiar em si mesmo, porque o coração do homem é enganoso, não adianta você confiar na sua presunção, não adianta você confiar na sua autoconfiança, pois se ele disse que amanhã vai acontecer algo, vai acontecer. E por mais que o amanhã ainda não chegou, eu tenho plena convicção de que vai acontecer. E eu consigo ver que irei receber, mesmo não vendo a modo físico. Então você precisa decidir se você depositará a fé plenamente no Senhor, que conhece o seu passado, o seu presente e o seu futuro, ou você quer depositar a fé em qualquer outra coisa. Ah, eu sinto que é de Deus. Ah, eu sinto que não é de Deus. Cuidado, guarde o seu coração, pois dele precedem as fontes da vida. Por quê? Se você for seguir as suas atitudes, os seus caminhos, os seus atos, conforme o que você sente, você está vivendo uma vida almática. Você está vivendo segundo as suas emoções. Mas nós não somos guiados por nossas emoções, nem devemos ser guiados por nossas emoções. Nós precisamos unicamente ser guiados pelo Espírito Santo do Senhor. Um exemplo claro. A pessoa está enferma e os médicos vão lá e falam que não tem cura. Ou o exemplo que eu já dei aqui. Você vai lá e faz um tratamento e os médicos falam que você é infértil. Você não pode ter filho. Conforme as suas emoções, você depositando fé no diagnóstico médico, você depositando fé nas circunstâncias, você depositando fé nos acontecimentos, você vai se entristecer, se frustrar e as suas atitudes serão consequências dos seus sentimentos. Talvez no próximo vídeo eu deva até falar um pouco mais sobre isso. Mas acima de um diagnóstico médico, acima de uma visão momentânea, de uma circunstância, de uma situação, acima das minhas emoções, deve sempre estar as direções do Senhor, as promessas do Senhor, a verdade que cura e que liberta.
As palavras de vida eterna que prepara para o amanhã, para o logo depois, um dia após o outro, algo melhor para mim, algo que aos meus olhos parecem impossível, aos olhos terrenos das circunstâncias, dos médicos parecem impossível, ou até mesmo são impossíveis. Mas nós lembramos e devemos lembrar que Lucas 1,37 diz que porque para Deus nada é impossível. Então eu não vou depositar fé nas minhas emoções, eu vou depositar fé na palavra de Deus, para que nós sejamos guiados pelo Espírito Santo de Deus. E sim, viver o impossível de Deus na nossa vida. Então você não pode se paralisar por causa do que você pensa, por causa do que você sente, por causa do que você vê, por causa do que disseram, por causa do que está acontecendo. Mas, quando você é guiado pela fé naquilo que o Senhor disse, as suas emoções elas te acompanham, porque quem domina é o Espírito. Porque quem toma a direção da sua vida é o Espírito de Deus com o teu Espírito. E isso sim é depositar fé em Deus. Eu lembro que quando eu era mais novo, eu me envolvi com marketing multinível e na época falaram de um livro, eu comprei na época, Lei da Atração, que falava que 1% da população mundial era dona, ou dominava pelo menos, 99% de todo o dinheiro do mundo. E isso falava ainda no livro que essas pessoas, por mais que perdessem tudo, vivessem uma vida assim de falência, elas voltariam a adquirir rapidamente tudo de novo, ou talvez mais, mesmo que pudessem falir um dia. Porque essa lei estava no pensamento. Pensamentos positivos atraem coisas positivas. E essas pessoas pensavam tanto em algo que elas começavam a atrair. E é como se o universo respondesse para ela as coisas positivas porque ela já pensava dessa forma. O que eu aprendi? Que isso é fé. Eles chamam da lei da atração. No meu canal tem até um estudo sobre isso. Eles chamam de lei da atração. Eu prefiro chamar de fé. Porque aquilo que eu penso, eu atraio. Aquilo que eu penso, eu sou. A forma que eu penso determina o que eu sou. A forma que eu sinto, mediante qualquer situação, circunstância, determina o meu caráter, determina a minha identidade. Porque tudo começa no pensamento. E a fé é justamente um pensamento. Eu creio que vai acontecer, eu creio que é. Eu tenho convicção que eu vou chegar, eu tenho que vai chegar, eu tenho convicção que já aconteceu, que já foi liberado, que logo já terei acesso, já consigo visualizar acontecendo. Isso é fé, é uma convicção, uma certeza. Isso tem a ver com frequência, tem a ver com energia. Não tem como você falar assim, fulano é bem frequente, ou seja, ele está ali frequentando constantemente. Ele tem um ritmo ali, de frequência. Ele não quebra, ele não falha. Frequentemente eu faço isso, frequentemente eu escuto isso, frequentemente acontece tal coisa, porque existe um padrão ali de frequência. Frequência é uma onda, para falar numa linguagem mais simples aqui, é um tipo de onda. Eu estou aqui com esse papel aqui. Você só está enxergando essa cor aqui porque existe uma onda eletromagnética que ela está emitindo a onda correspondente a essa cor. Está indo, claro, gravado pelo celular, você está tendo acesso a essa mesma onda e os seus olhos estão captando essa onda e está identificando que é a onda correspondente à cor branca. A mesma coisa com o amarelo, a mesma coisa com o vermelho, a mesma coisa com o preto, com todas as coisas que os nossos olhos conseguem contemplar, conseguem visualizar, captar, né? Existem alguns tipos de onda, como a infravermelha, por exemplo, nós não conseguimos enxergá-la a nível, aos olhos nu. E nem a onda raios gama, raios X, esse tipo de onda a gente não consegue visualizar. A ultravioleta, nós só conseguimos captar com os nossos olhos alguns tipos de ondas. Por isso que algumas outras ondas é usado um aparelho específico para poder fazer aquela leitura. E a fé é justamente isso. Você deposita um pensamento. E essa onda é como se fosse uma energia. E você deposita esse pensamento. E você começa a lançar esses pensamentos. Quando você pensa coisas ruins, você acaba atraindo coisas ruins à sua vida. Já ouviu falar aquele ditado muito conhecido? A pressa é inimiga da perfeição. Porque quando você faz com pressa, com muita pressa, você fica meio estressado. E você começa a atrair as consequências desse estresse. Porque você está numa correria, você não consegue se concentrar, você não consegue pensar direito. E aí daqui a pouco você está com pressa, daí quando você vai sair com o carro, alguém fecha na sua frente, e você está com mais pressa, daqui a pouco você fica estressado porque alguém parou na sua frente. Aí você acaba esquecendo algo, aí você tem que voltar e fica mais estressado ainda. Por causa desse estresse, você não está conseguindo parar, se concentrar, visualizar as coisas conforme elas deveriam ser e acontecer. E aí, acaba que tudo se torna imperfeito, piora mais ainda a situação. E o que é perfeito? Perfeito é Deus. Somente Ele é perfeito. Então, você andar no tempo de Deus, depositando fé no que o Senhor está fazendo, no que Ele já fez e no que Ele ainda há de fazer, é você não caminhar com acelerado, ao ponto de se estressar. Mas você vive uma vida em paz, como nós falamos sobre o caminho de Emaús. Você vive uma vida em paz, depositando fé no Senhor, e aí você começa a emanar as ondas de paz, de positividade, de confiança na realização, na conquista, no resultado, enfim. E o que nós precisamos fazer para que se torne mais simples, mais claro para nós? A primeira coisa é focar em quem nós depositamos fé e potenciar essa fé. Eu estou depositando fé, como nós falamos aqui, nos meus sentimentos, nas minhas emoções, nos meus pensamentos, nas pessoas, nas circunstâncias, nas coisas que estão acontecendo, ou eu preciso unicamente depositar fé e confiança no Senhor e na palavra do Senhor? Pedro, quando ele pediu para ir até o barco, ele saiu do barco, pediu para ir até Jesus, Jesus falou, vem, ele pisou ali. Ele não pisou na água, ele pisou na palavra de Jesus. Só que quando veio a ventania, ele se distraiu. Aí o que ele veio? Medo. Veio ataque na emoção. E ele começou a ver, ele foi pelos sentidos da alma. Ele foi pela parte terrena, pela parte almática. E quando ele viu tudo aquilo, ele ficou desesperado. O que aconteceu? Ele não teve mais fé naquela palavra e começou a afundar. Aí ele pediu socorro a Jesus. Então, precisamos pedir socorro a Jesus
saber que a nossa fé precisa ser unicamente nele e nós precisamos potencializar essa fé. Como que nós vamos potencializar essa fé no Senhor? Porque a fé é como um grão de mostarda, né? Ela é a menor da semente, mas depois se torna maior entre as hortaliças. É uma fé crescente. Como que eu posso aumentar a minha fé? Primeira coisa, Judas 1:20. Quanto a vocês, amados, edifiquem-se na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito. Quando um crente ele é batizado com o Espírito Santo, ou recebe um revestimento de poder, ele recebe um dom, que é o dom de falar uma língua espiritual. Não sei o seu nível de fé nisso, estou falando exatamente sobre isso. Eu tenho fé, eu vivo isso, não sei qual é o seu nível de fé, mas eu creio no que essa língua faz, no que ela realiza, no que ela atrai, no que ela traz como edificação sobre mim. A palavra está falando, essa oração espiritual, ela tem a capacidade de edificar a nossa fé, de aumentar a nossa fé. Em 2021 eu fiz um jejum de 40 dias. Eu queria fazer 49, depois eu fiquei pensando em fazer 40, daqui a pouco eu pensei, poxa, eu vou ter que parar de trabalhar, vou ter que ficar isolado em um lugar, ir para um sítio, ou ficar só dentro de casa para poder ficar 40 dias sem comer nada, ficar só na água. E aí, recebi uma palavra de pessoas que já haviam feito esse jejum e falaram assim, ó, pelo menos 12 horas de oração em línguas. Oração no Espírito, oração espiritual. Eu falei, tá, mas e aí? Eu trabalhei, eu fiz normal minha vida. Eu falei, então tá bom, vou começar amanhã. E aí, diariamente, foi a pandemia, eu de máscara, eu trabalhando lá, pintando parede e orando em línguas. Chorei aqui, faramanabadá, xaramanai. Porque a palavra fala que quando nós oramos em línguas, o Espírito ora de fato. A mente se encontra infrutífera, porque não entende o que está lendo, você do que está orando. Você entendeu o que eu acabei de orar? Eu não entendi. Por isso que a palavra fala que você que ora em línguas, ora para que possa interpretá-lo, porque é um outro dom, o dom de interpretação de línguas. Existe o dom de falar inglês, falar espanhol, mas não vou entrar nessa questão aqui. Estou falando da oração espiritual, onde você ora e o seu espírito ora de fato. Estou orando em línguas, o meu espírito está orando. Ele está edificando o meu espírito. Essa oração está edificando o meu espírito. Está fazendo com que eu cresça na fé. É o que Judas escreveu. E aí eu ficava o dia inteiro orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas. Durante 40 dias eu fiquei sem comer nada, eu emagreci 19,5 kg. Mas eu só consegui porque eu fui edificado pelo Espírito do Senhor no meu espírito. Porque se eu fosse ver pelas emoções, pela fome da carne, se eu fosse ver pelas circunstâncias, pelo que eu sentia, pelas necessidades, por tudo que eu ouvi das pessoas falando que eu ia morrer, se eu fosse por isso, eu não estaria aqui, eu teria morrido. Pois quem me fortaleceu foi o Senhor. Onde eu estava fraco, forte eu me tornei, porque quem me deu forças foi o Senhor. Eu bebi água de coco, mas eu não me alimentei nada durante 40 dias. Eu só consegui porque eu estava fortalecido pelo Espírito do Senhor no meu espírito. E eu estava tendo fé e confiança que eu iria conseguir porque eu estava me edificando, orando no Espírito. A cada 10 dias eu tinha sonho que eu comia alguma coisa e eu ficava triste e mal que eu tinha que começar de novo. E aí eu entendia que era para continuar. Quando faltavam 2 dias, no 38º dia, eu sonhei que eu comia, eu via só uma mão assim, isso aqui, só essa parte aqui, e entregava para mim uma frigideira com mexido, de ovo mexido, é uma das coisas que eu mais gosto de comer. Uma comida simples mesmo, eu fui comer. De repente uma voz falou assim, ei, quer mais? Eu falei, não, obrigado, tô satisfeito. E eu acordei e entendi, opa, é pra eu voltar a comer. Pô, lembra que eu falei que eu queria fazer 49? Fiz 40 porque eu fui direcionado pelo Espírito do Senhor. Através de uma conexão do Espírito do Senhor com o meu Espírito. Eu já citei isso aqui, Romanos 8, 14, 16, por ali, fala que o Espírito de Deus testifica com o nosso... Não, verdadeiramente são guiados pelo Espírito Santo de Deus aqueles que são filhos de Deus. E eu, por me considerar ter fé que Deus me adotou como pai, eu também creio que o Espírito dele há de me guiar. E Romanos 10, 17 fala, consequentemente, a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Cristo. Palavra edifica a sua fé. Porque você passa a conhecer melhor aquele que te criou. E você ora no Espírito, essas palavras te edificam. E você se torna edificado pela palavra do Senhor. Então um desafio que você tem é mudar seus pensamentos. Próximo vídeo eu vou falar sobre isso. Mude o seu modo de pensar. Exercício que eu deixo para você. Oração em língua sem cessar. Você que tem esse dom, todo dom é dado para ser usado. Todo presente é dado para ser usado. O Senhor quer olhar para você e ver que você está usando aquilo que Ele te deu. Ele se sente feliz porque você está usando aquilo que Ele te deu. Aquilo que Ele te presenteou. Um dom, uma capacidade que o Espírito Santo te dá. E aí você usa para a sua edificação. A palavra te direciona a isso. Outra coisa é estudo da palavra. Busque conhecer a palavra. A palavra, a fé vem pelo ouvir e pela palavra de Deus. Isso vai aumentar a sua fé. E outra coisa, pensamentos positivos. Mude o seu modo de pensar. Amém? Para que as promessas do Senhor se cumpram sobre a sua vida. Não é que Deus está demorando, Deus está retardando. Não. Às vezes é você que está retardando o tempo das promessas de Deus porque você não tem fé suficiente. Então, nesse tempo de reflexão, vale a pena você avaliar seus sentimentos para saber se eles não estão te atrapalhando na conquista das realizações das promessas de Deus na sua vida, tomando a direção do Espírito diante das suas decisões. Amém? Baruch, Atah, Adonai, Elohim, Melech Haolam, Hasek Deshanu, Bemitz Votav, Vitzvanu, Hausefirah, Haomer. Bendita és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificou com os teus mandamentos e nos ordenais quanto à contagem do homem. Pai, hoje fazemos menção do 16º dia da contagem do homem e em nome de Jesus eu clamo ao Senhor, Deus, para que os teus filhos possam, Senhor Deus, receber em suas memórias as promessas que o Senhor lançou. As profecias que já foram lançadas, as direções, os conselhos, as ordenanças, as correções, tudo que o Senhor já lançou sobre a vida dos teus filhos. Que o Espírito do Senhor possa trazer a memória, Senhor, para que eles possam lembrar, passar a ter conhecimento, ainda que novamente, daquilo que o Senhor já disse. E em nome de Jesus, a fé dos teus filhos sejam verdadeiramente como grãos de mostarda. Que possam crescer, Pai, crescer. Não uma fé vacilante, mas uma fé, Senhor Deus, recheada de obras, que os teus filhos possam agir conforme o Espírito do Senhor os direciona, e que eles vejam, Senhor Deus, que eles possam atrair, Senhor Deus, a força do Senhor, que eles possam atrair, Senhor Deus, a realização, o cumprimento, ao ponto de realizar e ter como já recebido, ó Deus, o tempo do cumprimento dessas promessas sobre as suas vidas. Em nome de Jesus, assim eu os abençoo,
eu apresento, eu peço e te agradeço em nome de Jesus. Não deixe de compartilhar esse vídeo, curtir, comentar e até o próximo vídeo. Deus te abençoe. Shalom, shalom. Até mais.